Então, bom dia, pessoal. Eu estou aqui nesse domingo frio, dia 30 de maio, aí gravando a nossa primeira videoaula sobre Sartre, tá? E antes de iniciar essa videoaula, eu queria fazer um esclarecimento, né? Que eu acho que alguns de vocês, às vezes, podem ter uma ideia um pouco confusa, né? Sobre a forma como se conectam, se relacionam as diferentes teorias filosóficas que a gente estuda, tá? Pode parecer a alguns de vocês, isso é bastante natural até, né, que para que surja uma nova filosofia, uma nova teoria, a outra ela tenha que ser dada como superada, né, tenha que ser finalizada, né, e não é bem assim, tá, gente? Até porque se a gente pensar assim, vai gerar uma confusão na nossa cabeça, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, filosofia contemporânea, que é o que nós estamos trabalhando, né, do século XIX, né, 1900 para cá, 1800 e pouco para cá, né, existem, gente, dentro da filosofia contemporânea, diferentes correntes filosóficas que nós estamos estudando e que podem perfeitamente coexistir, existir ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, a gente estudou que filosofia analítica começa ali na década de 20, né? E agora a gente vai estudar o existencialismo que desponta ali nos anos 40, tá? Isso não significa que a filosofia analítica não se desenvolveu mais, que ela foi substituída na década de 40. Não, muito pelo contrário, a filosofia analítica é muito forte até hoje, né? Significa que apenas que na década de 40, além da filosofia analítica, lá nos países, então, de língua inglesa, nos Estados Unidos, floresceu lá na França, né, e na Alemanha, uma filosofia existencialista, tá? O mesmo pode ser dito em relação à escola de Frankfurt, né, que também a gente viu que começou lá na década de 20, de 30, né, os primeiros teóricos da escola de Frankfurt. Ela também não perde força com o surgimento do existencialismo, ela também não desaparece para surgir o existencialismo, né? As teorias, elas podem, gente, perfeitamente coexistir, isso é muito natural em filosofia, tá? Então, no mesmo período histórico, a gente pode ter diferentes teorias se desenvolvendo em diferentes lugares, com diferentes autores, tá? Isso é perfeitamente possível, tá? Por isso que a filosofia contemporânea, ela vai falar de uma tendência nesse período histórico, né, que vai, de alguma forma, interligar essas teorias. Por isso que a gente fala, ó, período contemporâneo, no geral, a gente caracteriza dessa forma, mas no particular, a gente tem essas diferentes teorias aí com as suas características, tá? Então, é isso que eu quero que fique muito claro, tá? Então, não vamos pensar agora, não, agora o existencialismo, então, terminou Nietzsche, terminou, né? Não, até a gente pode ver relações, a gente pode ver conexões, a gente pode, né, fazer elas dialogarem entre si, porque perfeitamente, gente, elas coexistem, tá? Bom, dito isto, vamos para a nossa apresentação aqui, tá, gente? Tá. Então, ops, deixa eu começar no começo, né? Deixa eu ocultar aqui. Bom, pessoal, então, a origem do existencialismo, né, quem foram os precursores, né, os primeiros existencialistas, nós poderíamos dizer que foram lá Nietzsche, né, quando ele fala, por exemplo, do niilismo, da falta de sentido para a vida, ele já está antecipando uma ideia que vai ser muito desenvolvida pelos existencialistas, né, e também Kierkegaard, né, que inclusive viveu antes de Nietzsche, né, nasceu antes de Nietzsche, né, foi o precursor aí de um existencialismo cristão. Nós não vamos chegar a estudar o Kierkegaard, tá, mas ele pode ser perfeitamente apontado aí como um dos primeiros existencialistas, tá. No entanto, gente, o existencialismo, ele se popularizou, ele ganhou corpo, né, como teoria, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, e de toda a função lá, todos os horrores do Holocausto, tá, gente? Isso tem uma razão muito óbvia, né?
parece, né, muito certo a gente afirmar, né, o quanto uma guerra não tem sentido, né, ou quanto que a vida não tem sentido após uma guerra, quando a gente encontra cidades devastadas, né, famílias desintegradas, famílias destruídas, pessoas morrendo, né, necessidades, né, de todas as ordens, tá? Então, foi nesse terreno, né, após a Segunda Guerra, que o existencialismo se popularizou, tá? E se popularizou, gente, na voz de filósofos como Heidegger, como Sartre, como Albert Camus, como Jaspers, como Simone de Beauvoir, né? Dentre esses, nós vamos estudar aqui, com maior destaque, o Sartre, né? Vamos ver um pouquinho do Camus e mais adiante a Simone de Beauvoir, tá? Mas eu diria para você, gente, que o filósofo mais influente, filósofo existencialista que ganhou mais destaque, né, que foi mais influente nessa história toda, foi o Sartre, né, que viveu, então, de 1905 a 1980. Então, o Sartre, gente, ele tem alguns aspectos interessantes na biografia dele, né, que vão falar um pouquinho também do quanto ele tentou ser um cara coerente, né, em relação à teoria e vida que ele levou, né. Então, o Sartre foi órfão de pai, então ele cresceu sendo criado pela mãe, né. Ele, gente, não é um filósofo, assim, de família pobre, né? Não é um cara de origem humilde, muito pelo contrário, ele vem de uma família de posses, né? Família que permitiu a ele poder estudar, poder se dedicar aos estudos sem se preocupar muito com essa questão do trabalho, né? De como ele ia, né, se sustentar. Isso deu uma grande tranquilidade para o Sartre, né? Tá? Então, isso é uma característica também, né, da vida dele, certo? E ele ficou conhecido, gente, não só como filósofo, mas também como escritor, como crítico, como literato, como romancista, né? Então ele escreveu, gente, diversas peças de teatro, diversos romances, né? E uma das características dele é justamente fazer essa mistura entre literatura e filosofia, né? Essa aproximação, né? O que ficou conhecido como literatura dramática, tá? Então, algumas das obras dele, tá, gente? A Náusea, O Ser e o Nada, As Palavras, A Crítica da Razão Dialética, As Moscas, né? Então, tem diversas aí publicações do Sartre, muitas delas vocês encontram integralmente em PDF na internet. Também, gente, o Sartre fundou, junto com a Simone de Beauvoir, uma revista chamada Le Temps Moderne, tá? Em 1945, tá? Nessa revista foram publicados assim artigos diversos, né, muito interessantes, alguns deles traduzidos, né. Uma outra característica importante do Sartre, gente, por vezes ele até é chamado assim, né, como um intelectual engajado, né, é o fato de que ele não permaneceu recluso, né, fechado lá na sua casa, escrevendo as suas teorias, né, muito pelo contrário, ele teve um papel muito ativo na sociedade, ele viajou muito, tá, gente? Ele deu muitas palestras, né, inclusive teve no Brasil, né, enfim, é um cara muito ativo, um cara que saiu para falar daquilo que ele acreditava que era correto, daquilo que ele acreditava que deveria, que deveria ser dito, né, para que a sociedade fosse transformada, né, ou, enfim, aquilo que ele acreditava que a gente deveria viver individualmente também, tá? Ele foi ativista, gente, do comunismo, muito embora ele tenha depois rompido com o Partido Comunista, tá? Mas ele também participou ativamente dos movimentos estudantis de maio de 68 na França. Tá? Ele tem também um traço interessante na biografia dele, que é o fato de ele ter recusado, gente, um prêmio Nobel de literatura, né? Isso é uma coisa bastante incomum, tá? Mas por que ele recusou esse prêmio, gente? Porque justamente ele não queria reconhecer a autoridade das pessoas que estavam dizendo que ele merecia o prêmio, né? Ele entendia que isso era conceder a alguém o direito de dizer, né, o quanto que ele era bom, o quanto que ele, né, escrevia bem, enfim, ele não estava disposto a fazer isso, ele não estava disposto a participar nesse sentido dessa instituição. Então foi uma escolha bastante autêntica dele, né? E nós vamos ver o quanto que ele vai prezar, né, por escolhas autênticas nas nossas vidas, né?
Também, gente, o Jean-Paul Sartre, ele ficou conhecido, né, por ter uma relação bastante aberta com a Simone de Beauvoir, né? Então, eles tinham uma relação muito peculiar lá na França, né? Numa época em que isso não era muito comum, né? Eles nunca se casaram, né? A gente nunca assumiram nenhum compromisso formal, mas viveram a vida inteira juntos de alguma forma, muito próximos intelectualmente, né? Muito colaborativos, né? O que um escrevia, o outro lia, né? Comentava, né? Contribuía para aprimorar. Eles tinham um círculo de convívio amplo lá na França, né, com outros intelectuais, né, eles se encontravam nos cafés para discutir ideias, teorias, textos, né, então era uma vida muito ativa, né, e com a Simone de Beauvoir ele tinha essa lealdade, assim, intelectual, né, eles não eram fiéis, né, um ao outro no sentido... eram e não eram, né, o que eu quero dizer é que não tinha essa coisa de serem namorados, né, exclusivos um ao outro, né, não, eles se relacionaram um tanto quanto o outro com outras pessoas, mas sempre mantiveram uma certa lealdade intelectual e a capacidade de poder falar sobre isso, né, então, uma relação bastante admirável, né, sobretudo para a época em que em que eles construíram isso, né, gente. Tá. Bom, o existencialismo, né, vai ser uma teoria que vai responder ao essencialismo. Tá? Então, existencialismo vem de existência, né? E essencialismo vem de essência, né? Então, as filosofias essencialistas, baseadas na ideia de uma essência, predominaram até o século XIX, né? Justamente até surgirem aí os filósofos contemporâneos, né? Então, desde Platão e Aristóteles, né, que são filósofos essencialistas, havia a crença de que há uma essência nas coisas, né? Existe alguma característica que nos define, existe um traço essencial que nos define quem nós somos, né? A nós e as coisas que existem, tá? Então, essência é aquilo que faz com que alguma coisa seja ela e não outra, tá? Alguma característica que faça com que eu seja um ser humano e não outra coisa, com que eu seja Daisy e não outra, né? Tá? Em relação aos objetos, né? Qual é a essência de uma faca ou de um martelo, né? O que eu preciso ter em vista, né? Eu que quero fazer uma faca, um martelo, para que eu faça uma faca e um martelo e não outra coisa, né? Qual é a receita, qual é a essência que eu tenho que ter em mente, qual é a fórmula, né? Tá? Então, para fazer uma faca, né, e não um martelo, por exemplo, eu tenho que ter em mente que a essência da faca é que ela corta, é que ela tem uma lâmina cortante. Né? Eu posso até fazer uma faca com um cabo diferente, de um material diferente, né, de um metal diferente, mas ela tem que ter a propriedade de cortar, do contrário, ela não é uma faca, certo? Para eu fazer um martelo, eu tenho que ter em vista que ele serve para martelar, para bater, né? Posso fazer um martelo de madeira, posso fazer um martelo de metal, não importa o material que eu vou usar, mas a propriedade que eu tenho que ter em vista, né? Se eu sou lá um marceneiro ou um artesão, né? O que eu tenho em vista quando eu quero criar um martelo é essa característica. Então, eu tenho previamente à criação desse objeto uma ideia, uma receita, uma essência a partir da qual eu vou criar esse objeto. Tá? Eu vou criar esse objeto com esta finalidade, com esta essência, com essa característica. E eu vou lá e faço o martelo, vou lá e faço a faca, vou lá e faço a mesa, né? Tá? E qualquer objeto que seja, certo? Então, o essencialismo, ele vai sempre perguntar por essa essência, qual é a essência das coisas, acreditando que em tudo há uma finalidade, em tudo há esta essência, em tudo há esta característica para a qual essa coisa foi criada, né? Bom, quem poderia ter criado a nós com uma finalidade, né? Vamos pensar assim, né? Se essa pergunta é dirigida ao ser humano, né? Os objetos são os nós que criamos os objetos, mas os seres humanos, quem poderia ter nos criado com alguma finalidade, né? Seria Deus, né? Tá? Ou uma lógica, né? Essa ideia de que há uma essência pressupõe que alguém
está criando alguma coisa, pensando, colocando nessa coisa essa essência, né? Então, seria Deus. A ideia do mundo das ideias, né, um pouco isso também. Eu tenho as essências perfeitas no mundo das ideias, né? Uma ordem perfeita que existe no mundo das ideias, e o mundo real é resultado, né? É uma referência, é uma criação a partir dessas ideias perfeitas, né? Então, a ideia de que existe algo a partir do qual as coisas que existem no mundo, inclusive as pessoas, foram criadas, tá? E, né, nós vamos ver que o existencialismo vai rechaçar essa ideia, vai dizer que isso, né, isso não existe, né, em relação aos seres humanos, tá? Então, a essência é isso, né, gente? Aquilo que nos define, né? Aquilo que é fixo, que é imutável, aquilo a partir do qual nós somos criados, né? Com uma finalidade, com um propósito, com um objetivo, tá? Somos criados para atender a essa essência, certo? E essa era a busca dos essencialistas, tá? Era a crença dos essencialistas, que tudo tinha uma essência, né? Então, dentro disso, gente, diferentes filósofos essencialistas vão formular suas respostas, né, em relação ao homem, né? Qual é a essência do homem para o Platão? Tá? A essência do homem está na ideia do homem. Eu tenho lá, no mundo ideal, a forma perfeita homem, que vai ser a minha receita para criar o homem no mundo real. Né? O homem vai ser criado a partir desta essência, né? Para Aristóteles, essa essência ela está na racionalidade, né? A razão é aquela finalidade, né, que eu coloco no homem para criá-lo, para que ele seja homem e não outra coisa, para que ele seja um ser humano e não outra coisa, né? No Descartes vai mais ou menos na mesma linha, né? A essência do homem é pensar, né? Então, eu vou ter em vista para criar o homem, né? A ideia de que ele precisa pensar, essa característica que eu vou colocar nele para que ele seja o homem e não outra coisa, né? Para os existencialistas, gente, não há essa essência humana. Já falei isso, mas vou reafirmar aqui. Não há essa essência prévia. Não existe uma fórmula, uma receita a partir da qual eu possa criar o ser humano com alguma finalidade. Tá? Simplesmente, gente, porque não há realidade alguma fora da nossa existência concreta no mundo. Tá? É isso que eles vão dizer. Tá? Então, para os existencialistas, não há uma finalidade a partir da qual nós somos criados. Nós não fomos criados com finalidade alguma de antemão. Tudo o que nós formos, tudo aquilo que nós seremos, tudo aquilo que nós somos, gente, é resultado da nossa existência no mundo, tá? Não existe realidade fora da nossa ação no mundo, fora da nossa existência no mundo. Não pode haver um mundo das ideias, não pode haver um Deus fora desse plano aqui, arquitetando lá que ele vai fazer o homem com tais e tais características. Nós só existimos aqui, nesse mundo, e nós só somos o que nós somos porque nós escolhemos, nós realizamos escolhas, nós tomamos decisões, nós agimos no mundo, tá? Então, não há uma essência que nos defina previamente e que permaneça fixa, tá? Por quê, gente? Porque nós escolhemos o tempo todo, né? Nós permanecemos escolhendo o tempo todo. Então, né? Então, a grande frase, gente, que vai definir o existencialismo é: no homem, a existência precede a essência. Tá? No homem, antes de eu ter qualquer característica essencial, gente, eu preciso existir. É na minha existência que eu vou determinar o sentido para a minha vida. É existindo que eu vou escolher aquilo que eu sou, vou fazer quem eu sou. Não existe uma fórmula que eu tenha que atender, que foi colocada em mim antes de eu nascer. É isso que eles estão falando, tá? Então, as coisas que existem, os objetos, eles foram criados com essa finalidade, eles são o que são e permanecem o que são. O martelo será sempre um martelo, né? Ele não tem escolha. Não pode escolher ser outra coisa, ele não pode se fazer outra coisa, né? Ele é definido, ele é fixo, né? Ele é imutável, né? Ok, ele pode ser destruído pela ação, sei lá, do homem, mas vocês entendem? Destruído, ele deixará de ser um martelo, certo? O homem não funciona dessa forma, ele sempre vai ser aquilo que ele decidiu ser. Tá? Então, o que os existencialistas estão dizendo é que nós existimos antes de qualquer outra coisa.
Nós fomos lançados no mundo, e uma vez lançados no mundo, aí que nós nos constituímos, aí que nós, a partir das nossas escolhas, fazemos quem nós somos. Tá? Então, para dar um exemplo, né, gente? Vou me usar como exemplo. Se a gente estivesse na sala, eu usaria algum de vocês, como a gente não está, né? Então, não existe, para os existencialistas, a ideia de que alguém, né, ou Deus, em algum momento, tenha pensado, vou criar a Daisy, né? Qual será a característica da Daisy? Já sei, ela será professora. Plim, vou colocar essa finalidade nela. A Daisy existe para ser professora, né? Gente, eu sou professora, né? Mas o meu ser professora, gente, ele é resultado das minhas escolhas. Né? Inclusive, nesse momento, eu estou sendo professora. Estou aqui gravando uma videoaula, né, gente? Mas no instante que eu fechar o meu computador aqui e for atender minha filha que está chorando lá na sala, gente, eu vou estar lá sendo mãe, né? No instante que eu ver o retorno daqui um pouco dos trabalhos ou a baixa participação de vocês e me frustrar com a minha atividade de ser professora e não quiser mais dar aula aqui remotamente, eu vou escolher não ser mais professora. Deixarei de ser Daisy? Tá? Então é isso, as nossas escolhas, gente, elas são escolhas situacionais, elas são escolhas que se dão nesse momento presente e que ali na frente eu posso fazer outras escolhas, né? Vocês todos, né? Vocês estão estudando para ser técnicos, seja em química, seja em mecânica, seja em eletrônica, seja em eletrotécnica, né? Agora, não existe um Deus que pensou, vou criar esses estudantes aqui, qual vai ser a característica essencial deles? Serão técnicos. Plim! Botou lá a finalidade em todos vocês. De modo que a existência de vocês, ela estava previamente determinada a que vocês atendessem a essa finalidade. Não. Vocês, nesse momento, estão aqui assistindo a aula, possivelmente porque querem concluir o ensino técnico, mas, gente, pode acontecer qualquer coisa na vida de vocês, talvez até vocês já estão maturando isso, né? Não quero mais. E aí, vocês vão deixar de ser quem vocês são? Porque vocês vão escolher algo diferente, né? Então, claro, eu usei aqui como exemplo, nós poderíamos pegar qualquer outra característica, tá, gente? O que os existencialistas estão dizendo é que nada nos define de antemão. Não existe nada, nenhuma finalidade, né, que justifique a nossa existência fora da nossa realidade concreta. O que eu sou, gente, o que eu escolho, quem eu quero ser, o sentido que eu dou para a minha existência, tudo isso só é possível depois, a partir do fato de que eu existo nesse mundo concreto. Tá? Bom, então, o existencialismo do Sartre, gente, é um existencialismo que vai estar muito voltado para essa ideia de que Deus não existe, né? Um existencialismo ateu, né? Por quê? Porque é isso, né, gente? Se Deus não existe, né? Isso justifica que a gente escolha qualquer coisa, que a gente faça as nossas... Qualquer coisa não, mas que a gente crie o sentido para a nossa vida. Aqui vocês vão lembrar do Nietzsche um pouco, né? Então, a ideia de que se Deus não existe, nós não encontramos diante de nós qualquer valor ou imposição que diga como que a gente tenha que se comportar. Né? E é essa lógica, né? Então, eu sou livre. Tá? O existencialismo de Sartre é um existencialismo ateu que vai pregar que nós somos livres. Tá? Que cabe a nós, a responsabilidade é nossa, que nós estamos sozinhos no mundo. Né? Então, não existe Deus, não existe um mundo das ideias segundo a qual nós fomos criados, né? Logo, gente, cabe a cada um de nós definir quem nós somos. Né? Enquanto nós existimos, isso se dá na nossa própria existência, né? De novo, vocês vão lembrar de Nietzsche, não existe um propósito dado de antemão, é nas minhas escolhas, eu vou inventar quem eu vou ser, né? Então, o existencialismo, gente, ele lida aqui com a existência concreta, né? Com a nossa existência no mundo. E nesse sentido, gente, por isso que é existencialismo, né? E por isso ele se diferencia também da ideia de ser, tá, gente? Aqui é bem importante essa diferença, né? O existir, ele tem um sentido muito particular, que é diferente de ser, tá?
Existir se refere exatamente a tudo que existe no mundo, né? Tudo que tem existência concreta, tá? Enquanto que o ser, gente, ele pode se referir a tudo aquilo que é, a tudo aquilo que eu posso dizer que é alguma coisa, né? Então, Deus é alguma coisa, né? Eu não encontro Deus no mundo, eu não cruzo com ele no parque, né? Ele não senta comigo para tomar um café, mas ele é alguma coisa, certo? O mundo das ideias, né, da mesma forma, né? Ele é alguma coisa, do contrário, eu nem poderia falar aqui, porque vocês não entenderiam, né? Ele seria nada e a gente não conseguiria se comunicar a respeito do mundo das ideias. Mas se eu falo mundo das ideias e vocês compreendem, é sinal de que ele é alguma coisa, né? No entanto, ele não existe, certo? Da mesma forma, um dragão, né, gente? Todos vocês, se eu disser aqui dragão, vocês sabem que o dragão é alguma coisa. Vocês conseguem pensar num dragão, né? Mas ninguém de nós, a gente faz podcast com dragão, ninguém de nós joga videogame com dragão, né? Nesse sentido, o dragão não existe, certo? Então, existir, gente, é algo que diz respeito ao mundo concreto. E ser é algo que é muito mais amplo, é o que se refere a tudo que é, tudo aquilo que eu posso conjugar, né, com essa partícula é, certo? Existência, portanto, gente, se refere à relação com o mundo, consigo mesmo. Ao existir, eu me relaciono com o mundo, comigo mesmo e com outras coisas que existem no mundo, certo? Portanto, o existencialismo vai se ocupar não do ser, mas do existir. E do existir, gente, do ser humano, do indivíduo no mundo concreto, certo? Então, para os existencialistas, a existência, gente, ela é possibilidade, ela é liberdade, ela é poder ser. Né? Eles vão falar muito, gente, que o ser humano é um projeto inacabado. Tá? Por quê, gente? Porque nós somos resultado das nossas escolhas, de todas aquelas escolhas que a gente já fez, mas de todas aquelas que a gente ainda vai fazer, né? Então, digamos que eu quisesse me apresentar para vocês, que vocês não me conhecessem, né? Eu diria alguma coisa a meu respeito, de novo, né? Eu diria, olha, eu sou a Daisy, eu sou professora, eu tenho uma filha, tá? Eu moro em Porto Alegre, né? Eu estudei psicologia, certo? Eu diria para vocês uma série de coisas relacionadas às escolhas que eu já fiz, gente. No entanto, nenhuma dessas coisas que eu diria para vocês, vocês poderiam tomar como a característica que me define, né? De novo, porque posso desistir de ser professora, né? Posso escolher ali adiante começar a atuar como psicóloga, né? Posso largar tudo e vender minha arte na praia, né? Posso, né? Enfim, tem tantas escolhas que eu ainda posso fazer pela frente, né? Que eu não posso dizer que nenhuma das que eu fiz até agora seja a escolha que me defina de forma plena e definitiva, né? Então, nesse sentido, nós somos sempre um projeto inacabado. Eu sou resultado daquilo que eu já escolhi na minha vida, né? Mas que não é rígido, que não é fixo, porque cada dia, cada nova situação que se coloca para mim é de novo uma possibilidade de escolher, né? Eu poderia, por exemplo, escolher hoje, não vou gravar aula, essa semana, quer saber, não vou dar aula, né? Cadê a professora, né? Cadê a Deise professora? Ela escolheu essa semana não ser professora, né? Escolhi desaparecer, quer saber, não quero dar aula remota, né? Me chama só quando voltar ao presencial. A Deise é professora, né? Então, ser humano, gente, ele não é uma coisa acabada, né? Plena, definida. Porque a condição que ele tem de existir no mundo concreto possibilita que ele se renove o tempo todo a cada nova escolha que ele fizer. Tá? E nesse sentido, então, o sujeito, o ser humano, ele é abertura. Tá? Ele é possibilidade, ele é tudo aquilo que ele pode escolher. E ele está sozinho nessa tarefa. Tá? Não adianta a gente transferir essa responsabilidade para outra pessoa, porque é conosco, né? O que o Sartre vai dizer, o que os existencialistas vão dizer, é que, ó, tá contigo, mano. A batata tá na tua mão. É tu que tem que escolher. Tá? E se tem uma coisa, gente, que a gente não para de fazer o tempo todo, é escolher. Se tem uma coisa da qual nós não podemos escapar, é do fato de que nós
escolhemos o tempo todo, gente. Mesmo quando parece que a gente não está escolhendo. Mesmo quando a nossa escolha parece ser uma não escolha, gente, nós estamos escolhendo. E nós somos completamente responsáveis por essas escolhas, tá, gente? Isso não significa, gente, que a gente pode escolher qualquer coisa, que a gente pode realizar a nossa vontade o tempo todo. Não é nesse nível que eles vão falar de liberdade. Né? O que eles vão dizer, gente, é que a nossa liberdade ela é constante. Ela não é plena, ela não é irrestrita, mas ela é constante. Nós somos condenados a ser livres. Só tem uma coisa da qual a gente não se liberta, é do fato de que a gente tem que escolher. É isso que eles estão dizendo. Ah, mas que escolha que tem lá o fulano que nasce na favela e que, né, no meio do crime, né? Ele não tem escolha, ele vai se tornar um bandido, ele vai se tornar um traficante, né? A realidade social dele leva ele a fazer essa escolha, né, gente? Mas no fim é uma escolha dele. Há sempre uma escolha a ser feita, gente. Tá? Ah, mas e eu estou aqui estudando na Liberato, mas é o meu pai e a minha mãe que estão, né, me pediram, querem que eu estude aqui, né? Não é uma decisão minha, mas eu moro com eles. Como é que eu não vou? Que liberdade que eu tenho, gente? Há uma escolha aí a ser feita, gente. Dentro de uma situação específica, mas há uma escolha a ser feita, né? Ao dizer isso, eu posso até dizer que eu agi por influência de outra pessoa, mas eu fiz uma escolha. Inclusive, agir por influência de outra pessoa é uma escolha também, uma escolha não autêntica, nós vamos ver isso na aula que vem, mas é uma escolha. Né? Então, o que o Sartre está dizendo, gente, ele não está negando essas situações, né, esse contexto em que a gente escolhe, mas ele está dizendo que há sempre uma escolha a ser feita, né? Há sempre alguém que escolhe, né? Há sempre uma ação envolvida, tá? E nesse sentido nós somos livres, nós somos condenados a escolher, tá, gente? Então, para usar um outro exemplo, tá, gente? Digamos que vocês escolhessem, né, gente, não abrir o Classroom. Quer saber? Eu nem vou abrir o Classroom, porque daí eu não vou saber se tem aula ou não lá para eu assistir e, né, tô tranquilaço, né, gente? Não, né? Segundo esta lógica, gente, não abrir o Classroom é fazer uma escolha, né? Mandei uma prova para vocês responderem um formulário, né? E vocês nem abrem o formulário, né? Vocês fizeram uma escolha, tá? Um outro exemplo, já usei em aula também, esse um pouco mais chocante, né? Digamos que eu aponte uma arma para a cabeça de um de vocês e diga, olha, ou tu mata o teu colega ou eu te mato, né, gente? O sujeito é livre nessa situação? Ele não é livre no sentido de que ele pode, segundo o desejo dele, sair dessa situação, né? Ele não pode querer que eu tire a arma da cabeça dele e que tudo se resolva. Essa liberdade ele não tem, então não é uma liberdade do querer. Mas existe uma liberdade de ação, ele precisa fazer alguma coisa. Ou ele não faz nada e leva um tiro na cabeça, ou ele mata o colega e, né, e se salva. Então, existe a necessidade aqui de ele agir, de ele escolher, de ele tomar uma decisão, e nesse sentido, gente, ele é livre, tá? Então, por isso que o Sartre vai dizer o quanto que o ser humano é um projeto inacabado, né? O quanto que ele resulta dessas escolhas, né? O quanto que a gente tem possibilidade de se renovar o tempo todo, né? O quanto, gente, que nós estamos sozinhos nessa tarefa, o quanto que isso não é algo que pode ser terceirizado, não é algo que eu posso usar como justificativa, né? E o quanto que nós somos totalmente responsáveis por nossas escolhas, tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui e interromper. Hoje, né, gente, a ideia foi dar uma palhinha, né, fazer uma introdução, né, ao que vai ter de fundamental no Sartre. Nós vamos voltar a muitos desses conceitos, tá, gente? Mas em linhas gerais, né, já dá para vocês sentirem aí o que os existencialistas vão defender. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido esta aula, tá? E semana que vem tem mais.